coisa que temos dificuldade de entender são os nossos sofrimentos e as nossas dores. Isso nos pega, isso nos machuca, isso nos tira fora do sério. E muitas vezes não conseguimos entender que pode ocorrer, e no mais das vezes ocorre, bênçãos no meio dessas dores. E bênçãos que são em decorrência das nossas dores. O Salmo 22, versículo 1, faz um clamor, dizendo assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Vejam que essas palavras nascem de dentro de alguém que está sofrendo e está em busca de alento. Isto me remete, entre outras muitas possibilidades, me remete ao texto de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34, e diz assim: e em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxe-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta da casa dela. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Este é um relato da vida de Pedro. Pedro carregava consigo, por intermédio da sua esposa, uma dificuldade muito grande. A sua sogra estava enferma. Ao que parece, essa enfermidade era muito grave. Trazia-lhe muitas dores, trazia-lhe muita febre. E Jesus, indo até lá, entrou na casa de Simão Pedro e tomou conhecimento dessa circunstância. E isto me traz então algumas lições a partir desse texto. A primeira delas que é: Deus nos aperfeiçoa por intermédio das nossas dores. Ela estava acamada, estava com febre. A cura miraculosa que Jesus faz a ela, que tinha dores terríveis. Ele tomou a mão, ele veio, tomou-a pela mão e a levantou. A presença e a ação de Cristo não precisava de palavra alguma. Não precisava dizer: olha, eu te digo em nome do meu Pai, Deus, etc. Não, ele simplesmente tomou-a pela mão e a levantou. Somente o gesto de estender a mão e recolocá-la no lugar veio com a sua saúde restaurada. Aquela febre, aquelas dores foram um instrumento para que o Senhor Jesus Cristo pudesse atuar. As nossas dores, as nossas tribulações também são um instrumento que muitas vezes Deus usa para a manifestação dessa presença do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus tem propósitos nas dores. Alguns entendem que se Deus existe, ele é um cara muito mau, porque ele deixa que as dores aconteçam. Por que será que a sogra de Pedro ficou doente exatamente quando Jesus estava na cidade?
havia um propósito. Da mesma forma como há um propósito quando ficamos doentes e Deus está olhando a nossa enfermidade e Deus está buscando em nós propósitos para essas dores. Em terceiro e último lugar, Deus usa as nossas dores para abençoar outros. Diz o texto claramente que quando ela foi restaurada, ela trouxe todas as pessoas que estavam na cidade para poder também serem curadas pelo Senhor Jesus Cristo. É a mensagem de salvação que ela estava anunciando. As dores precisavam de cura, as curas vieram para cumprir o propósito de Deus. Elas vieram para que as nossas dores, por meio delas, possamos abençoar outros. Muitas vezes nós só conseguimos, efetivamente, perceber o propósito de Deus quando nós nos deixamos ser usados por Deus para transmitir essa mensagem de salvação, porque nós estamos enfermos e com dores. As pessoas se aproximam e aí elas podem ouvir. Você está passando por dores, enfermidades? Saiba, Deus, Ele pode curar a sua enfermidade. Mas antes disto, Ele quer usar a sua enfermidade para o propósito dEle. Será que a gente consegue entender isto? Não é tão fácil, mas é possível. Deus te abençoe.